Segundo Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos de seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o secretário do palácio, Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Eterno, com a seguinte instrução: procure Ilquias, o sacerdote principal, e peça para ele contar o dinheiro do templo do Eterno que o porteiro arrecadou do povo. Peça que ele entregue tudo ao superintendente da obra do templo do Eterno para pagar os que estão trabalhando na reforma do templo, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Dê a ele autorização para comprar madeira e pedras lavradas para os reparos. Não precisa exigir recibo do dinheiro que você entregar, porque eles são pessoas honestas. O sacerdote principal Ilquias relatou a Safã, secretário do palácio: acabei de encontrar o livro da revelação do Eterno que contém as instruções do Eterno para nós. Encontrei-o no templo. Ele o entregou a Safã e este o leu. O secretário do palácio voltou ao rei e deu este relatório: seus servos contaram o dinheiro que foi entregue no templo e o entregaram para o superintendente dos que estão trabalhando na reforma. Depois, Safã disse ao rei: o sacerdote principal Ilquias também me entregou um livro. O secretário do palácio leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa e deu esta ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, ao próprio Safã e a Asaías, assistente do rei: intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito neste livro, nem seguiram as instruções dele. O sacerdote Ilquias, Aicã, Acbor, Safã e Asaías procuraram a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, filho de Haras, encarregada do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram, e ela respondeu: assim diz o Eterno, Deus de Israel: digam ao homem que enviou vocês que estou para castigar este lugar e esta gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque este povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra este lugar e ninguém a extinguirá. No entanto, já que o rei de Judá mandou vocês consultarem o Eterno, digam também a ele: assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e esta gente, e já que você se humilhou, arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também vou levar você a sério. Assim diz o Eterno: vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei a este lugar. Os homens levaram a mensagem ao rei. Segundo Reis, capítulo 23. O rei convocou imediatamente todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Eterno acompanhado de todos os homens de Judá, de todos os moradores de Jerusalém, desde os nobres até os mais simples, dos sacerdotes e dos profetas. Depois leu publicamente tudo o que estava escrito no livro da aliança encontrado no templo do Eterno.
O rei ficou de pé ao lado da coluna e diante do Eterno fez um juramento, comprometendo-se a seguir ao Eterno, a confiar nele e a obedecer a ele. Prometeu acatar de corpo e alma as suas instruções com respeito ao que deveriam crer e fazer e praticar tudo o que estava prescrito na aliança, todas as coisas escritas no livro. O povo ficou de pé em sinal de concordância, e todos se comprometeram também unanimemente. O rei ordenou ao sacerdote principal Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e à guarda do templo que tirassem do templo do Eterno tudo o que estivesse ligado à adoração a Baal, a Azerá e aos poderes cósmicos e que o limpassem. Depois determinou que tudo fosse queimado fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, jogando as cinzas em Betel. Ele despediu os sacerdotes pagãos que os reis de Judá tinham contratado para supervisionar os altares das divindades ligadas às orgias religiosas nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. Limpou a nação da poluição do incenso contínuo oferecido a Baal, ao sol, à lua, aos astros e a todos os poderes cósmicos. Retirou o poste sagrado de Azerá do templo do Eterno e o levou para o vale do Cedron, fora de Jerusalém, onde o queimou. Depois espalhou as cinzas no cemitério. Derrubou os aposentos dos prostitutos cultuais, que tinham sido construídos no templo do Eterno, que as mulheres também usavam para tecer tendas para os postes de Azerá. Eliminou das cidades de Judá os sacerdotes pagãos e derrubou os altares às divindades ligadas às orgias religiosas, nos quais esses sacerdotes ofereciam incenso desde Geba até Berseba. Derrubou também os altares da entrada de Josué, governador da cidade, os altares que ficavam do lado esquerdo de quem entra. Apesar de esses sacerdotes não terem profanado o altar do Eterno em Jerusalém, eles comiam com seus colegas sacerdotes, por isso também foram eliminados. Depois, Josias destruiu Tofete, no vale de Ben-Rinom, para que não mais sacrificassem seus filhos a Moloque. Demoliu as estátuas de cavalos que os reis de Judá tinham posto na entrada do templo em honra do Deus Sol. Eles ficavam no pátio, perto da sala do oficial Natan-Meleque. Ele queimou os carros consagrados ao sol. O rei esmigalhou os altares do terraço de Acás, os altares erguidos pelos reis de Judá e os altares de Manassés espalhados pelo pátio do templo. Retirou todo o entulho deles e jogou no vale do Cedron. O rei também retirou todos os altares das divindades ligadas às orgias religiosas, espalhados a leste de Jerusalém, na encosta sul da colina da destruição, os que o rei Salomão tinha construído para a deusa prostituta Azerá dos Sidônios, para Camus, o ídolo dos Moabitas, e para Moloque, o deus abominável dos Amonitas. Quebrou os altares, reduziu a nada os postes sagrados de Azerá, e espalhou ossos humanos sobre eles. Depois foi a vez do altar de Betel que Jeroboão, filho de Nabate, tinha construído. O mesmo Jeroboão que levou Israel a viver em pecado. Quebrou o altar, queimou o santuário, reduzindo tudo a cinzas. Depois queimou também o poste sagrado de Azerá. Josias olhou ao redor e viu os túmulos no alto da colina. Ele mandou que se retirassem os ossos e os cremassem sobre as ruínas dos altares, para profanar os altares pagãos. Assim cumpriu-se a palavra do Eterno dita pelo homem de Deus muito tempo antes, quando Jeroboão se pusera ao lado do altar na santa convocação. Então o rei perguntou: "Que monumento é este?" Os homens da cidade disseram: "É o túmulo do homem de Deus que profetizou contra o altar de Betel, que você acabou de cumprir." Josias disse: "Deixem os ossos dele em paz." Então deixaram os ossos dele com os ossos do profeta de Samaria. Mas Josias não parou por aí.
Ele percorreu todas as cidades de Samaria em que os reis de Israel tinham edificado altares para as divindades ligadas às orgias religiosas e que provocaram a ira do Eterno. Matou todos os sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios e cremou-os sobre os próprios altares, profanando-os. Depois disso, Josias voltou para Jerusalém. Em seguida, o rei ordenou ao povo: celebrem a Páscoa do Eterno, o seu Deus, exatamente como está escrito no livro da aliança. A Páscoa não era celebrada desde os dias dos juízes de Israel. Nenhum dos reis de Judá ou de Israel a tinha celebrado. Mas no 18º ano do reinado de Josias, foi celebrada a Páscoa perante o Eterno em Jerusalém. Josias limpou a terra eliminando os que consultavam espíritos, os ídolos domésticos e as imagens esculpidas, todo tipo de relíquias e imagens obscenas e profanas espalhadas por todos os cantos de Judá e Jerusalém. Josias fez isso para cumprir as palavras da revelação do Eterno, registradas no livro que o sacerdote Ilquias encontrou no templo do Eterno. Não houve antes nem depois outro rei comparável a Josias, que se mostrasse de corpo e alma obediente ao Eterno, em seguir as instruções reveladas e registradas por Moisés. Nunca mais se viu um rei como Josias. Mas apesar de Josias, a ira do Eterno não se extinguiu por causa de tudo que Manassés tinha feito para provocar sua ira. Por isso o Eterno disse: eliminarei Judá da minha presença, da mesma forma em que eliminei Israel. Virarei as costas para a cidade de Jerusalém que escolhi e também para o templo a respeito do qual eu disse: meu nome habitará aqui para sempre. O restante da vida e dos feitos de Josias está escrito nas crônicas dos reis de Judá. Josias morreu quando o faraó Neco, rei do Egito, aliou-se ao rei da Assíria na região do rio Eufrates. Josias tentou resistir em Megido, mas Neco o matou ali. Os servos de Josias levaram seu corpo num carro de volta para Jerusalém, onde o sepultaram no seu túmulo. O povo escolheu Jeoacás, filho de Josias, e o ungiu rei para suceder seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele agiu mal perante o Eterno, seguindo os caminhos dos seus antecessores. O faraó Neco capturou Jeoacás em Ribla, na região de Ramate, e o prendeu, não deixando que ele reinasse em Jerusalém. Exigiu que Judá pagasse tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Depois o faraó Neco designou Eliaquim, filho de Josias, rei no lugar dele, e mudou seu nome para Jeoaquim. Jeoacás foi levado para o Egito e morreu ali. Enquanto isso, Jeoaquim, como serviçal exemplar, pagava os tributos de ouro e prata exigidos pelo faraó. Ele arrecadava o ouro e a prata na forma de imposto cobrado do povo, para poder cumprir seus compromissos. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os caminhos dos seus antepassados. Segundo Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos de seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, ainda adolescente, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado. 4 anos depois, o 12º do seu reinado,
ele começou a eliminar de Judá os altares ligados às orgias religiosas e a destruir os postes sagrados de Azerá e as imagens esculpidas e fundidas dos deuses e das deusas. Demoliu os altares de Baal, derrubou qualquer altar relacionado aos ídolos e jogou o entulho e as cinzas sobre o túmulo dos que haviam cultuado esses deuses. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os mesmos altares em que ofereciam sacrifícios, enquanto estavam vivos. Assim purificou completamente Judá e Jerusalém. A limpeza abrangeu as cidades de Manassés, Efraim, Simeão e suas redondezas, chegando a Naftali. Demoliu todos os altares e os postes de Azerá por todo Israel. Destruiu as imagens das deusas e dos deuses e queimou os altares locais. Depois de Israel ter sido purificado, voltou para Jerusalém. Certo dia, no 18º ano do seu reinado, depois de completar a purificação do país e do templo, o rei Josias incumbiu Zafã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o arquivista do palácio, de restaurar o templo do Eterno. A primeira providência foi entregar todo o dinheiro arrecadado pelos guardas levitas de Manassés, de Efraim e do restante de Israel, de Judá, de Benjamim e dos moradores de Jerusalém, nas mãos dos encarregados da obra do templo do Eterno. Com esses recursos, eles podiam pagar os trabalhadores que faziam os reparos no templo, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Assim, eles puderam comprar madeira e pedras lavradas para reforçar os alicerces que os reis de Judá haviam deixado deteriorar. Os trabalhadores eram dedicados e honestos. Eram supervisionados por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate, administradores da obra. Outros levitas, que também eram músicos habilidosos, ficaram encarregados dos operários e supervisionavam os trabalhos nas diversas funções. Os levitas ainda eram encarregados de fazer os serviços de contador, administrador e guardas de segurança. Enquanto recebiam o dinheiro ofertado ao templo do Eterno, o sacerdote principal Hilquias encontrou uma cópia da revelação de Moisés. Ele contou ao secretário Zafã: "Acabei de encontrar o livro da revelação do Eterno, que ensina os caminhos de Deus. Foi encontrado no templo." Ele o entregou a Zafã, que por sua vez o entregou ao rei. Com o livro mandou o seguinte relatório: "Os trabalhos estão encerrados, está tudo em ordem. Todo o dinheiro arrecadado no templo do Eterno foi usado para pagar os administradores e os trabalhadores." Zafã disse ainda ao rei: "O sacerdote Hilquias entregou-me um livro." Então leu partes do livro ao rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa e deu esta ordem ao sacerdote Hilquias, a Aicam, filho de Zafã, a Acbor, filho de Micaías, ao próprio Zafã e a Asaías, assistente do rei: "Intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito nesse livro, nem seguiram as instruções dele." O sacerdote Hilquias e aqueles a quem o rei designou procuraram a profetisa Hulda. Ela era mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Haras, encarregado do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram e ela respondeu: "Assim diz o Eterno, o Deus de Israel: digam ao homem que enviou vocês que estou para castigar este lugar e essa gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque esse povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra este lugar e ninguém a extinguirá.
Digam também ao rei de Judá, já que mandou vocês consultarem o Eterno. Assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e essa gente, e já que você se humilhou arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também darei ouvidos a você. Assim diz o Eterno: vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei a este lugar. Os homens levaram a mensagem ao rei. O rei convocou imediatamente todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Eterno acompanhado de todos os homens de Judá, de todos os moradores de Jerusalém, desde os nobres até os mais simples, dos sacerdotes e dos profetas. Depois leu publicamente tudo o que estava escrito no livro da aliança encontrado no templo do Eterno. O rei ficou de pé ao lado da coluna e diante do Eterno fez um juramento comprometendo-se a seguir o Eterno, a confiar nele e a obedecer a ele. Prometeu acatar de corpo e alma as suas instruções com respeito ao que deviam crer e fazer. Também prometeu praticar tudo o que estava prescrito na aliança, todas as coisas escritas no livro. O rei obrigou todos os moradores de Jerusalém e de Benjamim a fazer parte da aliança. Eles aceitaram e se comprometeram com a aliança do Eterno, o Deus de seus antepassados. Josias fez uma limpeza completa, eliminando a profanação espalhada pelo território de Israel, e fez que todos se renovassem, servissem e adorassem ao Eterno. Durante toda a vida de Josias, o povo manteve uma conduta correta e seguiu fielmente o Eterno, o Deus de seus antepassados. Segundo Crônicas, capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa do Eterno em Jerusalém. Depois de abaterem o cordeiro da Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ele deu instruções detalhadas aos sacerdotes e encorajou-os no trabalho de condução do serviço no templo do Eterno. Também disse aos levitas encarregados de ensinar e orientar Israel com respeito a tudo que estava relacionado ao culto. Eles tinham sido especialmente consagrados para essa tarefa. Ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisarão carregá-la sobre os ombros de um lugar para outro. Sirvam ao Eterno e a Israel, o povo de Deus. Organizem-se de acordo com suas famílias para as respectivas tarefas, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Permaneçam em seus lugares no santuário, um grupo de levitas para cada grupo de moradores. Vocês abaterão o cordeiro da Páscoa. Depois, consagrem-se e preparem o cordeiro, para que todos possam celebrar a Páscoa exatamente como o Eterno ordenou por meio de Moisés. Josias doou pessoalmente 30.000 ovelhas, cordeiros e cabritos, e 3.000 bois. Tudo o que era preciso para a celebração da Páscoa foi providenciado. Seus oficiais também colaboraram com o povo. Ajudaram até mesmo os sacerdotes e os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, administradores do templo de Deus, deram 2.600 cordeiros e 300 bois para os sacerdotes para o sacrifício da Páscoa. Conanias, seus irmãos Semaías e Natanael, e os chefes dos levitas Razabias, Jeiel e Josabade doaram 5.000 cordeiros e 5.000 bois para os levitas para o sacrifício da Páscoa. Todos os preparativos para o sacrifício ficaram prontos. Os sacerdotes assumiram suas funções e os levitas ocuparam suas posições conforme a instrução do rei. Abatiam os cordeiros para a Páscoa e os sacerdotes aspergiam o sangue dos cordeiros enquanto os levitas tiravam as peles dos animais. Eles separaram as ofertas queimadas a serem oferecidas pelos grupos de famílias, para que todos pudessem oferecer ao Eterno, segundo as instruções do livro de Moisés. Fizeram o mesmo com o gado, assaram o cordeiro da Páscoa
de acordo com as instruções, e cozinharam as ofertas consagradas em panelas, potes e caldeirões, e serviram ao povo. Depois de o povo comer a refeição sagrada, os levitas se serviram e serviram aos sacerdotes descendentes de Arão, pois os sacerdotes ficaram trabalhando até tarde da noite, oferecendo os sacrifícios sobre o altar. Os músicos descendentes de Asaf estavam todos em seus lugares, de acordo com as instruções de Davi e de Asaf, Emã e Gedutum, vidente do rei. Os guardas vigiavam as portas. Os levitas também lhes serviram, pois eles não podiam deixar os seus lugares. Assim, naquele dia, tudo foi realizado a serviço do Eterno, para a celebração da Páscoa e o sacrifício das ofertas queimadas sobre o altar do Eterno, conforme as ordens de Josias. Durante 7 dias, os israelitas celebraram a Páscoa, também conhecida como Festa dos Pães Sem Fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis a havia celebrado. Mas Josias, os sacerdotes, os levitas, todo o povo de Judá e de Israel que compareceram naquela semana, além dos moradores de Jerusalém, todos eles a celebraram. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado do rei Josias. Algum tempo depois de Josias ter concluído a reforma no templo, Neco, rei do Egito, marchou para a guerra até Carquemes, às margens do rio Eufrates. Josias saiu para enfrentá-lo. Neco enviou mensageiros a Josias, dizendo: "Qual o problema entre nós, rei de Judá? Não vim atacar você, mas outra nação contra quem estou em guerra. Deus mandou que eu me apressasse, por isso não me atrapalhe, pois você estará impedindo o próprio Deus que está do meu lado, e ele destruirá você." Mas Josias não voltou atrás, nem acreditou nas palavras de Neco. Entretanto, era Deus quem estava falando. Apesar de o rei Josias ter se disfarçado para enfrentá-lo nas planícies de Megido, os flecheiros o atingiram. O rei disse a seus oficiais: "Tirem-me daqui! Estou ferido!" Os soldados tiraram o rei do carro dele e o puseram em outro, que o transportou de volta a Jerusalém. Ali morreu e foi sepultado no cemitério da família. Todos em Judá e em Jerusalém compareceram ao funeral. Jeremias compôs um hino de lamento por Josias. O hino é cantado até hoje pelos coros de Israel. O hino está registrado nos Lamentos. O restante da história de Josias, sua vida exemplar e dedicada, de acordo com a revelação de Deus, do início ao fim, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel e de Judá. O povo escolheu Jeoacás, filho de Josias, rei em Jerusalém, para suceder seu pai.